Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 7 e 8 de outubro de 2020. Conversando, como sempre, com a Karina Zucolotto, que está a postos aqui para revermos os principais momentos dessa semana. Que, Karina, eu acho que poderíamos resumir em um nome o que é o destaque dessa semana. Ministro Celso de Mello. Olá, Cadu. Sem dúvida alguma, o ministro Celso de Mello roubou todas as cenas no plenário, tanto da quarta como da quinta-feira. Sinceras homenagens foram rendidas ao ministro Celso de Mello, que já está na iminência de se aposentar e essa semana participou das 2 últimas sessões plenárias aqui no Supremo Tribunal Federal e também se despediu da segunda turma na sessão que aconteceu na terça-feira. Sem dúvida alguma, grandes homenagens a um ministro que fez história na Suprema Corte e os seus 31 anos de decisões aqui no Supremo Tribunal Federal. Bem homenageado. Rendo aqui também as nossas homenagens ao ministro Celso de Mello. Na quarta-feira, além de todas essas homenagens, todos os ministros acabaram fazendo um pequeno discurso a favor do ministro Celso de Mello. Nós tivemos também a votação em sessão administrativa de uma alteração no regimento interno da Suprema Corte para transferir o julgamento de ações penais e inquéritos que haviam sido transferidos para as turmas em 2014, voltando para o plenário. A gente vai comentar um pouquinho aqui no Plenárias de hoje. E na quinta-feira, mais uma vez, o ministro Celso de Mello, relator de um inquérito, foi também o grande protagonista da sessão plenária, já que votou no recurso apresentado pelo presidente da República contra a decisão dele, ministro Celso, que determinou o seu depoimento presencial, ao contrário do que pretendia o presidente da República, que essa manifestação fosse feita por escrito, no inquérito em que se apura uma suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal em razão das informações repassadas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Somente o ministro Celso de Mello, relator, votou na sessão da quinta-feira, um voto bastante alongado, e naquele ar já de despedida, não é, Cadu? O ministro Luiz Fux encerrou a sessão da quinta-feira para acolher os votos dos demais ministros nesse recurso do presidente da República e uma outra sessão plenária que a gente vai acompanhar aqui na TV Justiça, oportunamente, quando voltar ao plenário. Pois é, Karina, marcando-se assim a quinta-feira, com a apresentação deste voto do ministro Celso de Mello, a última participação dele em atividades do plenário do Supremo Tribunal Federal, após 31 anos, agora antecedendo a respectiva aposentadoria do STF. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a Karina, porque agora nós vamos voltar aqui um pouquinho, falamos da quarta e da quinta-feira, vamos voltar para a sessão da quarta-feira. A sessão plenária do Supremo Tribunal Federal daquele dia não teve julgamentos, porque, como já adiantamos, foi uma sessão especial, totalmente dedicada a homenagear o decano do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello se aposenta no próximo dia 13, após 31 anos, como já dissemos, ocupando uma das cadeiras da corte. Gostaria de render uma breve, porém imperativa, homenagem ao nosso ministro decano. Digo imperativa tendo em mente o legado que deixa para esta corte, para a sociedade brasileira como um todo. Sua vida e obra não só se revelam num verdadeiro arquétipo de ministro de uma Suprema Corte, com participação ímpar, com conduta, probidade, exação, postura, a serem seguidos por todos e todas que recebem a honra de sentar nesta cadeira, mas, em verdade, demonstra um exemplo de ser humano, íntegro, sereno e culto. Após abrir as homenagens, o presidente Luiz Fux convidou a ministra Carmen Lúcia para falar em nome dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Para Carmen Lúcia, Celso de Mello é exemplo de equilíbrio, ética e firmeza. Já nos próximos dias, a cadeira agora ocupada pelo ministro Celso de Mello não terá sua presença física neste plenário, mas este plenário terá, e isso é certo, para sempre, a força da presença moral e intelectual do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello alia a firmeza de decisões com a lhaneza de trato, a seriedade da conduta à leveza do convívio,
a profundidade do saber com a diversidade dos saberes. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, lembrou que a carreira de Celso de Mello sempre foi pautada pela defesa dos princípios constitucionais. Foi imprescindível a contribuição de Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, para a estabilidade dos princípios constitucionais e do próprio regime democrático, prezando pelo consenso apregoado por John Rawls, ou seja, aquele consenso social acerca de determinadas questões que promove a diversidade e o respeito às diferenças e também aos diferentes. José Levi, advogado-geral da União, disse que tem no decano uma referência. Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, tornou-se referência desde o primeiro momento, sobretudo pelo conhecimento agudo e vertical, mas também pela lhaneza, pela atenção, pela dedicação. O defensor público-geral da União e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestaram. A singular trajetória de Vossa Excelência nesse Supremo Tribunal Federal é indisputavelmente marcada pela defesa intransigente das liberdades públicas, das liberdades civis e dos direitos fundamentais. Sua defesa pelos ideais republicanos e pela universalidade dos direitos fundamentais foi decisiva para consolidar os grandes avanços civilizatórios após a promulgação da nossa Carta Magna. Depois, os ministros, colegas de Celso de Mello na Suprema Corte, prestaram suas homenagens. A Constituição Federal completou 32 anos de vigência. Durante 31 anos desses 32, nosso decano, ministro Celso de Mello, atuou no Supremo Tribunal Federal. Destacou-se pela independência, pela firmeza, pela sabedoria, pela humildade. É de um dos maiores magistrados da história brasileira. Ultrapassou 31 anos de atividade no Supremo Tribunal Federal, sendo um dos principais construtores do real significado do texto constitucional. O ministro Celso de Mello poderá ser sucedido nesse tribunal, mas nunca substituído. Figura humana de rara sensibilidade e inteligência, já sentimos a falta que nos fará. Ministro Celso de Mello, permita-nos iluminar o íngreme caminho que temos e o mais que nos aguarda, pelo seu sempre intenso exemplo. Uma personalidade de extrema fidalguia, como observou nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, generoso com todos, inclusive com os ministros que recém chegavam ao tribunal, como foi o meu caso, desafetado, que é uma virtude que sempre merece ser exaltada, e uma pessoa totalmente institucional nesse mundo e nesse país em que nós precisamos cada vez mais de instituições e de pessoas agregadoras. O ministro Celso de Mello é meu paradigma inatingível. Não só no exercício da jurisdição constitucional e na irredutível afirmação das liberdades, dos direitos fundamentais e dos grupos minoritários, mas, sobretudo, na incansável e intransigente defesa institucional do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário contra todos os atos, condutas e movimentos, não importa a origem, reveladores de arbítrio, de autoritarismo, de intolerância e da incompreensão do papel de uma Corte Constitucional em um Estado democrático de direito. O ministro Celso de Mello nos deixou, quiçá, uma das mais importantes lições jurisprudenciais. E é muito importante que se apregoe o conteúdo desta verdadeira pérola de sabedoria
jurídica, que foi o seu voto no HC 188-888 de Minas Gerais, em que Sua Excelência afirma peremptoriamente a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia, mas mais importante do que isso, Sua Excelência nos alertou, e a comunidade jurídica em geral, que não mais existe a prisão ex officio a partir da detenção em flagrante. Conviver com ele é saborear cultura, respeito e amizade. Com ele aprendi e aprendo. E cordialidade, simplicidade, conciliação são características que enobrecem ainda mais o ofício da jurisdição constitucional, por viabilizar o diálogo essencial em uma democracia. Ao encerrar as homenagens, o presidente Luiz Fux lembrou a trajetória pessoal e profissional de Celso de Mello e destacou o papel de liderança exercido pelo ministro nas últimas 3 décadas na Suprema Corte. Hoje é imortalizada a trajetória de Vossa Excelência, um magistrado que dedicou sua vida à causa pública e ao bem comum, por meio de decisões universais e atemporais. As sessões compartilhadas com Vossa Excelência no plenário da mais alta corte do nosso país representam uma honra única e um aprendizado eterno. Muito obrigado pelos seus 31 anos de devoção ao Supremo Tribunal Federal. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência é fonte de orgulho para todos os cidadãos brasileiros. Será sempre um farol para os integrantes desta corte. O ministro Celso de Mello agradeceu. Para mim foi uma honra imensa por haver sido guindado a esta corte, onde a convivência com as eminentes juízas e eminentes juízes que a integram tornou-se um imenso fator de aprendizado e de notável experiência de aprendizado, e especialmente quando o Supremo Tribunal Federal se viu confrontado com graves desafios comprometedores da institucionalidade delineada pela Constituição da República. Muito obrigado, senhor presidente. E o Supremo Tribunal Federal decidiu transferir o julgamento de ações penais e inquéritos das turmas para o plenário da Corte. A emenda regimental proposta pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, foi aprovada por unanimidade em sessão administrativa ainda na quarta-feira. Desde 2014, deputados, senadores e ministros de Estado são julgados pelas turmas do Supremo Tribunal Federal nos casos de crime comum. A alteração no regimento do STF foi para desafogar o plenário da Corte e dar mais agilidade aos julgamentos. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, lembrou que na ação penal do chamado mensalão, o tribunal passou cerca de 6 meses quase que exclusivamente dedicado àquele julgamento. Nos tomou 6 meses de manhã e à noite, e inviabilizou o plenário. Hoje a situação é diferente, nós temos aí, digamos assim, 3 pilares importantes: segurança jurídica, coesão jurisprudencial, colegialidade. Segundo o presidente do Supremo, esse cenário mudou com a restrição da prerrogativa de foro dos parlamentares federais. Segundo ele, de 2018 até este ano, houve redução expressiva no número de julgamentos realizados nas turmas envolvendo esses casos. Em 5 de 10 de 2020, nós tínhamos 166 inquéritos e 29 ações penais, contra 500 inquéritos, 89 ações penais de 2018. Houve uma diminuição substancial do número de inquéritos e de processos crime. E, tanto quanto possível, nós devemos atuar no verdadeiro Supremo, que é o revelado pelo plenário.
A partir de agora, o regimento interno do Supremo volta a prever que vão ser julgados no plenário da Corte em casos de crimes comuns o presidente da República, o vice-presidente, deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. E nos crimes comuns e de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Segundo o presidente do STF, a transferência de ações penais e inquéritos para o plenário passa a valer também para aqueles casos que já estão em andamento. Karina, essa decisão foi, como vimos, foi tomada em uma sessão administrativa. Não é a sessão jurisdicional que caracteriza o julgamento dos grandes processos. Mas não é pouca coisa. Modifica-se justamente uma situação que sofreram anteriormente uma modificação no regimento interno. Quem cuidava justamente das ações penais e dos inquéritos, isso passou-se para as turmas justamente do Supremo Tribunal Federal. Volta-se agora para o plenário do STF o julgamento desse tipo de ações. Cadu, como o ministro Luiz Fux falou, em 2014, quando a emenda regimental número 49 foi aprovada, transferindo essa competência para julgamentos das turmas de algumas dessas ações penais, que a gente chama de ações penais originárias, que são aquelas em que há uma denúncia contra autoridades com prerrogativa de foro e que devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, havia uma quantidade enorme de ações penais e inquéritos contra essas autoridades. E aí justificava o deslocamento para as turmas para dar uma celeridade, justamente em razão do precedente criado, em razão do julgamento da ação penal do mensalão, a ação penal 470. Mas hoje, depois de 2018 principalmente, quando o Supremo relativizou a prerrogativa de foro dessas ações aqui na Suprema Corte, houve uma queda e uma diminuição no número de ações que estão em tramitação e daí a proposta para fazer retornar ao plenário a discussão dessa matéria penal e muitas vezes processual penal para se uniformizar a jurisprudência em relação a esses assuntos que levam, de uma certa forma, que podem levar, de uma certa forma, à privação da liberdade dos cidadãos. E como o ministro Celso de Mello, o protagonista da semana, disse, essa matéria nas turmas pode trazer alguma divergência em relação a entendimentos e, de fato, acontece entre a primeira e a segunda turma em matéria penal e processual penal, trazendo para o plenário é possível essa uniformização. Só para a gente lembrar, em 2018, os ministros do Supremo, ao relativizarem essa prerrogativa de foro em razão da função nas ações em que parlamentares federais são acusados de crimes comuns, o Supremo decidiu que só permaneceria na Suprema Corte aquelas ações penais que houvesse uma denúncia contra parlamentares por crimes cometidos durante o mandato deles e que aquelas outras denúncias envolvendo mandatos que já estavam finalizados deveriam ser redirecionadas para as instâncias ordinárias. E daí, em razão dessa decisão, a queda do número de ações no Supremo, daí a proposta do ministro Luiz Fux para alteração regimental, culminando então com essa votação unânime para o retorno dessas ações em julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Esses os destaques da quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho nós vamos conferir como foi a sessão plenária da quinta-feira, logo depois do intervalo aqui no Plenárias. Estamos de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na pauta da sessão da quinta-feira, dia 9 de outubro, do plenário do STF, recurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, que pede para que ele preste depoimento por escrito no inquérito sobre suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. O relator do caso é o ministro Celso de Mello. O processo foi incluído na pauta de julgamento a pedido do relator, que se aposenta na próxima terça-feira, dia 13. No recurso, a Advocacia Geral da União pede que os ministros do Supremo reconsiderem e suspendam a decisão do decano da Corte, que determinou o depoimento presencial. Na decisão, o ministro Celso de Mello se baseou no artigo 221 do Código de Processo Penal,
Segundo o relator, a prerrogativa para que o presidente da República preste depoimento por escrito vale apenas quando o chefe do poder está na condição de vítima ou testemunha, o que não se aplica no caso atual. O presidente Jair Bolsonaro é investigado no inquérito porque foi acusado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de tentar interferir no comando da Polícia Federal. Na mesma decisão, o decano também determinou que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por meio dos advogados, poderá fazer perguntas durante o depoimento presencial de Jair Bolsonaro. O pedido de investigação foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que recomendou o depoimento por escrito. E na última participação em julgamentos no plenário do Supremo, o ministro Celso de Mello votou para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, preste depoimento pessoalmente em inquérito que apura a suposta interferência na Polícia Federal. Na sessão dessa quinta-feira, o ministro Celso de Mello ressaltou que o depoimento por escrito pode inviabilizar o exercício do direito à ampla defesa. O interrogatório é o principal meio de defesa, tendo a única função de dar vida materialmente ao contraditório e de permitir ao imputado contestar a acusação ou apresentar argumentos para se justificar. O decano reafirmou a decisão de que o depoimento do presidente Jair Bolsonaro deve ser presencial. O presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não dispõe, entendo eu, quando figurar como pessoa sob investigação criminal, de benefícios derogatórios do direito comum. Nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União está acima da autoridade da Constituição e das leis da República, não dispondo, por isso mesmo, de qualquer legitimidade para supor-se aristocraticamente titular de tratamento seletivo extra ordinem, sequer previsto ou sequer autorizado pela lei fundamental do Estado. Celso de Mello também explicou que não há precedentes do STF para autorizar o depoimento por escrito, apenas decisões monocráticas. O ministro relembrou o caso do julgamento do Mensalão. Naquele caso, no Mensalão, tanto o então presidente da República como o então presidente da Câmara dos Deputados figuraram como testemunhas. O ministro destacou ainda no voto que o presidente da República não pode ter tratamento diferenciado. Caso fosse possível admitir-se, e não o é, mas caso possível fosse admitir-se essa particular interpretação proposta pelas doutas Advocacia Geral da União e Procuradoria-Geral da República, deveria tal exegese, então, ser estendida por razões de equanimidade a todos aqueles contra quem se promovem atos de persecução penal. O fato de o presidente da República titularizar tais direitos, como qualquer outro cidadão deste país também titulariza, não lhe permite a ele, presidente da República, subverter as normas processuais e criar pro domo sua um direito particular que lhe propicie, como investigado, prerrogativas que qualquer outro investigado não possui. Por fim, Celso de Mello negou provimento ao recurso, mantendo o depoimento presencial. Desse modo, e em face das razões expostas, o senhor presidente da República, que nesta causa possui a condição de investigado, deverá ser inquirido sem a prerrogativa. O artigo 221, parágrafo 1º do CPP, confere com exclusividade apenas aos chefes dos poderes da República quando forem arrolados como testemunhas ou então como vítimas, e não quando figurarem como investigados ou como réus. O julgamento foi suspenso depois do voto do relator. Após o ministro Celso de Mello encerrar a leitura do último voto dele na Suprema Corte, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, prestou mais uma homenagem ao decano. Temos certeza de que toda vez que Vossa Excelência erguer a sua voz, da sua boca e da sua pena sempre sairão
lições para todos nós, ministros, conquanto profissionais e homens. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência construiu muitas pontes desse Supremo Tribunal Federal. Pontes de conhecimento, pontes de humanidade e, acima de tudo, pontes de coragem. Ministro Celso de Mello, o povo brasileiro agradece seus 31 anos de devoção à causa pública. Agradeço as palavras amabilíssimas de Vossa Excelência e quero afirmar que o Supremo Tribunal Federal permanecerá eternamente na minha saudade e terá sempre o meu respeito. Muito obrigado. Karina, a situação bastante comum. Alguém pode estranhar o fato de que, mas o ministro ele participa do processo, o julgamento continua, mas ele se aposenta na semana que vem. Bom, encerrada a participação dele no processo, na medida em que ele já emitiu o respectivo relatório e o respectivo voto. O trabalho agora é com os demais ministros, na ordem de votação a partir do ministro Alexandre de Moraes, em uma sessão posterior, continuação do julgamento. Exatamente, Cadu. Apesar do ministro se aposentar, o voto dele já prolatado acaba sendo registrado no julgamento e o julgamento continua a partir dos demais votos, computando aquele do relator já aposentado, como no caso do ministro Celso de Mello. Você tem toda a razão. O julgamento já foi iniciado, prolatado esse voto, ele fica registrado, portanto, e a gente vai acompanhar a continuidade desse julgamento oportunamente no plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, assim marcando exatamente o encerramento dos trabalhos do ministro Celso de Mello, ele se aposenta no dia 13 de outubro agora, marcando, portanto, justamente esta semana de despedidas com este processo de peso, um grande voto apresentado pelo ministro Celso de Mello, toda a sessão justamente marcando, portanto, a despedida do ministro no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, agora continuamos, encontro marcado na próxima semana com mais decisões do STF. Exatamente, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, a gente se encontra, mas nesse final de semana é com o Plenárias. E a você, amigo da TV Justiça, obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco aqui na TV Justiça.